Oi, 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 oi! Então, a gente tá chegando ao fim dessa história toda aí. Eu confesso que eu já tô cansada. Mas eu espero que vocês não estejam cansados, se estão retornando aqui, porque não estão. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um conceito que a gente tem na universidade que chama falta de frequência, FF, e como ele é dado na disciplina de matemática financeira à distância. Solta a vinheta. Então, o conceito de falta de frequência na universidade, ele é importante por várias razões. Então, primeiro, é um conceito que se o aluno ele acumula muitos FFs ao longo do curso dele, ele pode ter sua matrícula recusada e ter que fazer um novo vestibular. Então, ele tem um peso na vida do aluno. O outro peso que esse conceito falta de frequência tem na vida do aluno é no que a gente chama ordenamento. Então, não sei se vocês sabem, não sei se vocês já cursaram uma universidade federal, mas sim, existe uma diferença de um professor para outro dependendo da disciplina. E existe uma competição entre os alunos de sempre pegar as melhores turmas, nos melhores horários, com os melhores professores. E uma maneira que a universidade teve de equacionar isso foi fazer um ordenamento. Então, a universidade ela ordena os alunos conforme o desempenho deles em notas, né? E os melhores alunos podem escolher a vaga deles primeiro. Então, ter um ordenamento muito baixo significa, por vezes, não conseguir vaga em determinadas disciplinas e, por vezes, ficar com, digamos, as piores turmas, né? Que seriam com os piores professores nos piores horários possíveis. A regra geral da universidade, que é uma regra feita pensando no ensino presencial, é o aluno precisa ter 75% de presença, né, nas aulas presenciais. No caso contrário, ele recebe o conceito FF. Essa é a regra, isso está no regimento, essa é a regra da universidade. Todo aluno que não tem 75% de frequência em sala de aula deveria receber esse conceito. Na prática, raramente isso acontece, por N razões. Razão número 1, os professores não se dão o trabalho de fazer chamada. Razão número 2, às vezes eles fazem chamada, tipo, passam uma lista para os alunos assinarem e nem olham aquelas listas. Razão número 3, às vezes eles fazem essas listas e eles olham essas listas, mas eles não se dão por conta, e eu já vi isso acontecer. Eles não se dão por conta que o aluno que assinou não estava na aula, né? Os alunos combinam com os alunos e um assina pelo outro e assim vai. Então, por N razões, isso nem sempre acontece. E eu já vi muito professor dizer que, olha, eu faço chamada. Se o aluno não tem frequência, mas ele passar, tudo bem, ele passou, não ganha FF. Agora, se ele não passar, se ele rodar, daí é FF. Isso também é um combinado bem comum na universidade. Ou seja, no fim o FF não é, apesar dele ter um peso significativo no ordenamento e na vida acadêmica do aluno, né, na permanência dele na universidade, e deveria, por essas razões, ser levado a sério, nem sempre ele é levado a sério. Isso é, ao meu ver, considerando que numa universidade federal nós estamos lidando com recursos que são públicos, uma vaga numa universidade federal é algo que grande parte dos nossos jovens desejam. Muitos dos nossos jovens, esse é o maior desejo da vida deles, ter uma vaga numa universidade federal. Eu considero que essa postura de não levar o FF a sério não é aceitável. Não é aceitável um professor de universidade federal, simplesmente não é aceitável. Essa é a minha visão como professor. Então, no presencial eu já era bem exigente com a questão da frequência. Eu fazia chamada oral, isso era uma coisa que eu gostava de fazer, porque eu adoro saber o nome dos alunos. E às vezes, quando as turmas eram muito grandes, eu passava a lista para eles assinarem e no final da aula fazia chamada oral em cima daquela lista. Chamava cada um dos nomes que tinham assinado a lista para confirmar se eles estavam ali mesmo. Então eu era chata com o FF. No EAD, então tem essas falhas no presencial. Então nós como professores do EAD, a gente não viu necessidade de transferir essa falha do presencial para o EAD. Então a gente precisava. FF é um conceito importante, a gente não poderia deixar de dar FFs simplesmente porque a disciplina era EAD. Então a gente definiu um critério para FF. Então não existia regra sobre como é que deveria ser esse critério. Para nós, o aluno logar na plataforma, entrar e sair da plataforma não era não seria uma frequência adequada, né? É tipo
No presencial acontece sim, do aluno entrar na aula e ouvir, ficar com os fones de ouvido todo o tempo e não ouvir nada do que o professor fala, assinar a lista ou responder a chamada e ir embora, e ele atendeu o critério de frequência. Eu considero isso uma falha do nosso ensino presencial, mas a gente não tinha por que seguir com essa falha. Então, simplesmente dar presença para o aluno por ele ter entrado na plataforma, ou por ele ter aberto uma apresentação, ou por ele ter assistido um vídeo, a gente nem tem como saber se ele realmente assistiu um vídeo, essas coisas. Então a gente resolveu dar presença por atividades. Então essa eu já comentei no vídeo anterior, quais eram as atividades que marcavam frequência. A gente fazia essa aula inaugural para explicar isso tintim para os alunos. A gente tinha esses exercícios que eram os pré-testes que marcavam a frequência dos alunos. Para o aluno, então a gente tinha esses pré-testes, no total eram 16 atividades obrigatórias, eu lembro num dado momento. Era a aula inaugural, que eu comentei com vocês que era obrigatória, e mais 15 pré-testes. Então, cada uma dessas atividades marcava presença e eles tinham que ter presença em 75% dessas 16 atividades, ou seja, eles tinham que ter presença em 12 dessas 16 atividades, podiam falhar em 4. Só que num pré-teste, como é que era marcada a presença no pré-teste? Era só abrir o pré-teste, fechar o pré-teste? Não, isso não é tentar fazer o pré-teste. Eles tinham que realmente demonstrar uma tentativa de fazer o pré-teste. Então, por muitos anos, a frequência foi dada para ter frequência num tópico, ele tinha que fazer o pré-teste daquele tópico e ter um aproveitamento de pelo menos 50%. Então, sim, não bastava ele abrir o pré-teste e responder qualquer coisa, às vezes chutado numa questão de marcar, que tinha nos pré-testes, mas ele tinha que ter um certo aproveitamento. E a gente seguiu então com essa filosofia, né? A gente tinha aquela aula inaugural que a gente explicava isso claramente para os alunos, né? Que tinha esse critério, que no momento que eles deixassem que eles falhassem na quinta atividade, eles já teriam um conceito FF. Claro que assim como no presencial a gente também tinha nossos critérios para abono de faltas, né? Se eles provassem que fossem na junta médica e entrassem com atestados médicos, ou casassem, ou enfim, todos os critérios que são aceitos no ensino presencial para abono de faltas, no EAD a gente também aceita. Mas a gente sempre deixou isso muito claro com eles, né? Falavam isso muito na aula inaugural e isso gerou polêmica entre os professores, né? Então, de vez em quando aconteceram alguns alunos que reprovaram por não cumprirem esse critério, né, de ter ao menos 12 atividades completas. 70% dos alunos que não tinham essas 12 atividades completas eram alunos que não tinham ido também na inaugural, ou seja, eles não iam na inaugural, perdiam a explicação de que essas atividades seriam cobradas, né? Muitas vezes pensavam que a disciplina era EAD, então que eles não precisavam fazer nada, só ir na prova, e daí quando chegavam na prova eles já tinham perdido metade do curso, já estavam com FF naquela ocasião. Essa explicação de que eles precisavam completar essas 12 atividades não era só dada na aula inaugural presencialmente, mas ela também estava nos materiais da plataforma. Então, se o aluno se desse ao trabalho de olhar os conteúdos, né, do nosso primeiro tópico, que basicamente é todo sobre como funciona a disciplina, ele teria essa informação também que essas atividades seriam cobradas. Só que alguns alunos, né, eles obtinham FF por não completar esse critério, né? Às vezes eram muito presentes no curso, faziam várias das atividades, mas não chegavam a completar 12, completavam às vezes 11, completavam 11 e meia, né? Começavam uma atividade, mas não terminavam dentro do prazo, né? Terminavam, mas terminavam fora do prazo, e eles tinham FF, porque não bastava também fazer atividade, eles tinham que fazer dentro daquele prazo, né? Para que toda a turma andasse junto. E alguns professores achavam que isso era injusto, porque afinal no presencial o aluno senta e ele fica lá com o fone de ouvido dele e ganha presença, e daí agora vem a gente querendo fazer EAD e dando falta para o aluno que está mais presente do que aquele lá do presencial. É compreensível que não se entenda isso, mas né, a gente consultou a SEAD, a regra, e todos responderam a mesma coisa. Não existe nenhuma razão para a gente levar para o EAD as falhas que a gente tem no presencial. Se a gente for parar para pensar,
dar presença para um aluno que não está presente, que não está demonstrando a mínima intenção de estar presente naquela aula, que está ali com fone de ouvido, ou enfim, que está ali avoado, não faz sentido dar presença para aquele aluno. E esse, aliás, é uma das razões que me fizeram abraçar o EAD, né? Porque muitas vezes, como professora do presencial, às vezes numa turma de massa de 60, 70 alunos, eu enxergava ali, olhando por cima, 6 ou 7 que estavam realmente presentes, estavam realmente atentos ao que eu estava dizendo. Alguns estavam tomando notas automaticamente, outros estavam conversando com colegas ou nos seus smartphones, ou antes dos smartphones, né? Porque eu já sou professora na UFRJ há 16 anos, então antes dos smartphones serem populares, eles estavam lendo jornal, ou enfim, ou jogando joguinhos. Então, isso foi uma das razões que me fez abraçar o EAD também, porque de certa forma, para a maior parte dos alunos, o nosso ensino já é EAD há muito tempo. E o que eu quero dizer com isso? É que o aluno ele não estuda naquele momento em sala de aula, e sim ele deixa para revisar os conceitos num tempo posterior, depois da aula. Então, enfim, eu acho que o EAD vem atender também essa necessidade, porque se a gente for parar para pensar, achar que 70 alunos de uma turma, naquele mesmo horário, vão estar com a mentalidade, né, com a mente pronta para estar focado naquele professor, naquele conteúdo, naquele horário, não é realmente algo plausível, né, que todo mundo vai estar com essa disposição naquele horário, né, e cobrar presença por isso, cobrar que o aluno esteja focado na tua disciplina naquele horário que foi marcado, às vezes nem pelo professor, mas pelo departamento. Isso não é alguma coisa plausível, né? Então isso é uma coisa que me faz abraçar o EAD, porque eu realmente acredito que o EAD traz mais liberdade para os alunos, né, focarem na disciplina quando eles estão dispostos a focar na disciplina. E, enfim, essa é uma coisa que eu realmente acredito. Dar uma disciplina, isso é um ponto fundamental. Quando a gente está falando de EAD, eu estou falando aqui, essa série toda a minha experiência é em EAD para ensino de graduação, ou seja, é um curso que te dá um diploma que tem valor, certo? É um certificado pelo MEC. Eu estou falando de um curso assim. A gente não pode ser relapso e não exigir dos alunos o nível de dedicação condizente com o diploma que ele vai receber. No caso, a matemática financeira, ela é disciplina base para uma série de outras disciplinas no currículo deles. Então, não cabe a mim ser relapsa em relação a isso, né? Eu acho que essa é uma das minhas obrigações como professora, quando eu dou um conceito de aprovação para um aluno, garantir que ele teve um nível de dedicação e desempenho coerente com aquele conceito de aprovação que ele está obtendo. É muito diferente da EAD para um curso de graduação ou para um curso técnico, para algo que é emitido um diploma que tem valor de mercado, do que dar um curso online de desenvolvimento pessoal ou outra coisa do tipo. Nesses cursos, sim, tudo bem, não é necessário exigir dos alunos um grau de dedicação, mas no caso de uma graduação, de um curso técnico, né, algo que tem um diploma, tem valor de mercado, eu acredito que é uma obrigação do professor garantir essa qualidade, né? Esse selo de qualidade. Esse aluno que foi aprovado nessa disciplina, ele realmente se dedicou e teve desempenho condizente com o critério, com o conceito que ele está obtendo. Então era isso que eu tinha para falar sobre hoje. Isso é uma coisa que, se você vai fazer AD, pense qual vai ser seu critério. Eu recomendo critérios baseados em atividade, não só em fazer uma atividade, mas também no desempenho da atividade, né? No caso, eu comentei que nossos alunos, para eles terem frequência, eles têm que ter esse desempenho de 50% nos questionários. E daí alguém pode justificar assim, poxa, mas é justo? E se o aluno não entendeu nada, se tu faz um material capenga, o aluno não entende nada e não consegue acertar 50%, daí é justo? Não, daí não seria justo. Mas eu esqueci de comentar que nesses questionários eles não têm uma única tentativa, eles têm infinitas tentativas. Eles podem terminar uma tentativa e começar outra tentativa, e eles podem pedir ajuda para toda a equipe, inclusive
professores e monitores, eles têm atendimento todos os dias, todos os turnos da semana. E eles não estão sozinhos, né, para alcançar esses 50%. Eles têm todo o apoio do material, assim como dos monitores e dos professores. Então, não é assim, eu vou te dar um material e tu vai estudar esse material e vai obter 50%. Eu vou te dar esse material e eu vou te dar todo o apoio didático que tu precisa de atendimento e eu te cobro esses 50% para te dar frequência. É isso. Então é isso. Era isso que eu tinha para falar sobre hoje. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu acho que eu creio que é o nosso vídeo final, onde eu vou falar sobre, deixa eu olhar aqui minha cola. Eu vou falar sobre as lições, não é o nosso último vídeo, é o nosso penúltimo vídeo. Eu vou falar sobre as lições do ERE e é o nosso penúltimo vídeo. Nosso último vídeo eu vou elencar algumas dicas para os professores que querem migrar para EAD, querem abraçar o EAD, por onde eles começam, o que eles têm que olhar primeiro, caso eles ainda não tenham tido uma experiência de sucesso nessa modalidade de ensino, certo? Até lá!